Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um tema muito importante, o ministério pastoral. Usando aquela metáfora poderosa do pastor e das ovelhas, a gente vai explorar o que realmente define a essência dessa vocação, tudo com base no material que analisamos. Vamos lá? E para começar, a gente já vai direto para o coração do assunto com essa fala de Jesus. É aqui que tudo se baseia, no sacrifício. A ideia de que liderança espiritual não tem a ver com poder, mas sim com entrega, com um cuidado que não tem limites. Então, a grande sacada é a seguinte: o objetivo de um pastor humano nunca é juntar seguidores para si mesmo. Na verdade, o papel dele é ser uma ponte, um guia que aponta e leva as pessoas para o verdadeiro e supremo pastor, que é Jesus. Para a gente entender de verdade o papel de um pastor hoje em dia, não tem jeito, a gente precisa olhar para o modelo original. Vamos dar uma olhada nas características que fazem de Jesus o pastor supremo. E essa análise do modelo se divide em 3 pontos-chave: a sua supremacia, que é inquestionável, o conhecimento íntimo que ele tem do seu rebanho e, por fim, o ato máximo de sacrifício. Beleza, primeiro ponto, supremo. Mas o que isso quer dizer? A fonte que a gente analisou mostra que o adjetivo grande, usado lá em Hebreus, aponta para algo que, nossa, não tem comparação. Ele é o mediador de uma nova aliança. Foi ele quem venceu a própria morte. A autoridade dele é divina, é absoluta. Agora, sobre ser o bom pastor. Aqui, a palavra bom vai muito além de ser só uma pessoa correta, sabe? Ela indica uma conexão profunda, um conhecimento íntimo, pessoal com cada um. É por isso que as ovelhas reconhecem a voz dele e não seguem a de um estranho. E chegamos no ponto que, uau, muda tudo. Pensa na época. Um pastor cuidava das ovelhas para ter lucro com elas. Jesus vira essa lógica de cabeça para baixo. Ao invés de se beneficiar do rebanho, ele se entrega em benefício do rebanho. É o oposto total da exploração. Olha só essa imagem. Ela resume perfeitamente o que a gente acabou de ver: a supremacia, o conhecimento íntimo e o sacrifício. Esses são os pilares, a base do modelo que deve ser seguido. Ok, a gente já viu o modelo perfeito, o divino. Agora a pergunta é: como isso se aplica a um pastor de carne e osso? Quais são as marcas, as características que ele precisa ter na própria vida? O material que a gente está usando joga umas perguntas bem diretas, daquelas que fazem a gente parar para pensar. A mensagem é cristalina: hipocrisia e liderança não combinam. A vida do líder tem que ser a maior prova da sua mensagem. Aquela história de faço o que eu digo, não o que eu faço, simplesmente não funciona. E isso nos leva a uma frase que é, talvez, a mais importante dessa parte da nossa conversa. A integridade não é só uma qualidade boa de se ter. Ela é o que valida o ministério inteiro. O sermão mais forte de um pastor não é o que ele fala, mas como ele vive. E essa integridade toda não pode ser só para aparecer, só para o domingo. O material destaca que ela precisa ser real, precisa ser vista em 3 áreas bem específicas da vida. Primeiro, claro, para os fiéis, ou seja, a comunidade, mostrando na prática o fruto do Espírito. Segundo, para os infiéis, o pessoal de fora, mantendo uma postura moral que sirva de testemunho. E por último, e talvez o mais crucial de tudo, para a própria família, que é descrita como seu primeiro e mais importante rebanho. Beleza, já vimos o modelo, já vimos as características essenciais, mas e na prática, no dia a dia? Qual é a missão de um pastor, afinal? A resposta, em parte, está no próprio nome: pastor, que vem do grego poimen, quer dizer literalmente apacentador de ovelhas. Então a missão número 1 é essa: cuidar, nutrir, alimentar as pessoas espiritualmente com o ensino da palavra de Deus. Só que essa missão é bem mais complexa do que parece. Dá uma olhada nessa tabela. A gente vê que tem a parte doutrinária, que envolve ensinar e pregar, depois a parte pastoral, que é evangelizar, aconselhar, visitar, e ainda tem a parte administrativa, que é gerenciar de forma honesta os recursos da comunidade. E o que une todas essas tarefas, o que está por trás de tudo isso? É uma atitude de cuidado, de amor zeloso, de compaixão de verdade. Não é só um trabalho, é uma entrega completa às necessidades das pessoas. E para não restar dúvida do que é um verdadeiro pastor, a fonte mostra o exato oposto, com base no livro de Ezequiel. Os falsos pastores cuidam deles mesmos, exploram o rebanho e, por falta de amor, acabam espalhando todo mundo. É um alerta bem forte, né? Bom,
E para a gente ir fechando nossa análise, vamos focar agora na origem desse ministério e na enorme responsabilidade que vem junto com ele. Essa imagem, ela diz muita coisa, né? Ela reforça que ser pastor não é uma profissão que se escolhe num catálogo. É um dom, um chamado que vem de Deus. E o alvo desse chamado é o precioso rebanho dele, algo de um valor imenso. E no fim das contas, para que todo esse esforço, todo esse cuidado? O objetivo final é um só: ver a comunidade amadurecer. É ver cada pessoa crescendo na graça e no conhecimento do Evangelho. E, para terminar, a reflexão que o material propõe não é de crítica ou julgamento, mas de apoio. É um convite para a gente entender que essa tarefa é muito difícil e precisa da graça divina. A provocação final é essa: compreender as lutas e sustentar esses líderes com amor, carinho e oração.